Irmãos, da sua palavra, irmãos, está em Evangelho de Lucas, capítulo 6. Verso 6 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 6 em diante. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha uma das mãos, que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curariam no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Esse é um dos milagres realizados pelo Senhor. Glória a Deus. Qual veio instituir a sua graça, cumprir toda a lei, depois instaurar a sua graça. Cumprir para que depois, quando ele fosse instaurar a sua graça, de nada o pudessem acusar, pois ele foi cumpridor. E se foi de tudo cumpridor, então ele teria autoridade, autonomia para implantar algo novo. E assim ele fez. O Senhor preparou, o capacitou, o encheu de sabedoria, e nunca por esta terra houve outro, e nem haverá semelhante ao Senhor. Ele é o princípio e é o Verbo de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Nada do que foi feito se fez senão pela sua vontade. Então toda a ciência foi depositada nas suas mãos. Tudo foi dado a ele. E mesmo ele tendo que vir em um corpo humano e frágil e limitado, o Senhor o preparou e não existia ninguém superior a ele em sabedoria enquanto ele estava na terra. Nunca houve. Bendito é o Senhor. De tudo ele é o primeiro. E o poder e a vontade do Pai está nas suas mãos, pois a vontade de Deus é concernente à vontade do Filho. Por isso que o Senhor Jesus disse: tudo o que pedir em meu nome, meu Pai vos fará,
Noutras palavras, tudo que for da minha vontade e eu quiser que você peça, pode pedir, porque eu quero, então com certeza meu Pai vai atender. Nisto está se cumprido está em suas mãos todo o poder, na terra e nos céus. Tudo girando em torno do Senhor, de acordo à sua vontade, de acordo à sua luz, de acordo à sua palavra. Então ele é o mesmo que foi no início, foi nesse tempo e instaurou a graça e venceu o inferno em um corpo humano, foi vencedor, assentou-se à direita do Pai e recebeu todo o poder. E todo o cetro da justiça está nas suas mãos para julgar as nações. E as nações da terra que rejeitam o Senhor, Ele as julgará com vara de ferro, com o peso das suas más obras, sentirão o peso da sua justiça. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E ele, recebendo todo o poder, e ele já bem sabia que estava cumprindo a vontade do Pai em tudo, ele já tinha plena certeza de que derrotaria Satanás e voltaria para o Pai e daria poder aos seus também. Pois antes da sua crucificação, ele estando já em agonia, deu as últimas instruções aos discípulos, fez oração a Deus por eles e disse para eles: sede-me fiel até a morte, e dai-te-ei a coroa da vida eterna. No mundo tereis aflições, o mundo estará alegre e vós estareis tristes. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo e darei poder para que vença o mundo também. E não se preocupe, eu vou me ausentar um pouco e vocês me verão, outro pouco e não mais me verá. Ou seja, ele estava se referindo à sua volta para o céu, e com os olhos da carne não mais o veria. Aí ele dizendo, nas nossas palavras: mas não se preocupe, eu vou, mas eu hei de enviar o Consolador, que há de vos guiar em toda a verdade, e ele vos ensinará toda a justiça. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aí ele dizendo isso antes do seu martírio, ele já tinha plena certeza de que ele não renunciaria a nada daquilo que o Pai o instruiu. Não importasse as consequências, ele suportaria. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Quando nós estamos dentro da justiça de Deus, dentro da sua verdade, olhamos para os nossos caminhos passados nesta obra e nada nos acusa. Mas vem o inimigo e tenta nos acusar, colocando caraminholas em nossas cabeças.
E aí nós ficamos ali, meu Deus, mas será? Aleluia. Mas quando ligamos a consciência no Senhor, nada nos acusa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aí vamos nos nossos dia a dia, lidando com as coisas que temos que lidar com a vida terrena. Viajando, comprando, vendendo, trabalhando, folgando, vivendo a vida. Mas o Consolador, o Espírito Santo da graça, que nos guia em toda a verdade, está dentro de nós. Glória a Deus nas alturas. Prova disso, tenta esquecer que você é crente. Você já ficou um dia sem lembrar de que você é servo de Deus? Ninguém consegue. Ninguém que ainda tem o Espírito Santo de Deus e anda em retidão consegue se esquecer. Glória ao nome do Senhor. Quando dá ouvidos e entra em outros caminhos, aí já é o que diz na palavra. Cada um é tentado e engodado e atraído segundo as suas próprias concupiscências. Então, de acordo com os seus próprios sentimentos, ele vai sendo guiado. Mas quem anda na justiça e na verdade, o Senhor vai orientando ele pelo Espírito Santo da graça e nos lembrando desde quando nós acordamos até na hora de dormir: eu sou servo de Deus, eu fui batizado em nome do Senhor, eu preciso honrar o Senhor, eu preciso guardar a palavra, eu preciso honrar os mandamentos, e um dia eu vou deitar ao pó e eu preciso dar conta ao Senhor da minha alma. Glória a Deus. Tudo isso é bondade de Deus para conosco. Pois nós, seres humanos, frágeis como somos, limitadíssimos como somos, se não fosse a misericórdia do Senhor e o seu Espírito habitando em nós, certamente não estaríamos mais nem nesta graça. Mas se estamos aqui, é por pura bondade e pela guia do Senhor que nos sustentou até agora. Glória ao nome do Senhor. Assim o Senhor tem o seu prazer nos seus verdadeiros adoradores. Bendito é o Senhor. E aí, quando o Senhor veio, iniciou a sua missão, começou a instaurar a sua graça, dar os seus ensinamentos, fazer os seus prodígios, chamou a atenção daquele povo, e aí escolheu lá os seus discípulos, e eles, estando um dia passando por uma roça, tiveram fome, começaram a colher algumas espigas, debulhar com as mãos, como diz aqui mais assim, e comer. Salvo se era espiga de trigo ou de milho, mas eles estavam comendo em um sábado. Aí já começaram, vieram lá e foram lá e disseram para o Senhor: mas como? Não é lícito, hoje é sábado. Foi um dos primeiros confrontos com o mandamento direto da lei. Aleluia. E o Senhor falou: olha, Davi lá com os seus também teve fome, mas comeu dos pães da preposição, e é lícito comer somente os sacerdotes. Aí ele foi dizendo: e o Filho do Homem, Filho de Deus, é Senhor até do sábado. E pronto, já foi saindo também. Aleluia. O Senhor ensinava, mas não ficava esperando que eles compreendessem. Porque tem coisas que o Senhor vai falar, vai esclarecer, mas é só para ficar selado, gravado, não é que a pessoa vai entender. Às vezes o Senhor diz, e como o Senhor diz na palavra, e denunciar o Evangelho a toda criatura. O mandamento é anunciar a toda criatura, mas não que todos serão salvos. Então por isso que às vezes o Senhor falava e já se retirava, não ficava esperando eles entenderem. Bendito é o Senhor. E aí
quando ele foi no outro sábado, ele entrou na sinagoga. E o povo estava lá esperando. E ele entrando, havia lá um homem que tinha a mão direita, uma das mãos, a mão direita mirrada, seca, atrofiada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O inimigo, ele é desocupado. Então a ocupação dele é ficar nos observando, para ver do que acusar. Sempre teve e continuará a ter. Diz meu Senhor. Aleluia. Seja no corpo, ou seja principalmente pelos ares. O inimigo, ele é desocupado. Então, da mesma forma que ele fica observando, buscando como acusar, assim ficavam também os filhos do diabo, com os maus sentimentos, os traidores, movidos por maus sentimentos, ficavam também observando de que acusar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eles estavam esperando que realmente o Senhor operasse algum milagre. Mas para crer, para glorificar a Deus, não. Se glorificassem a Deus pelo milagre efetuado pelo Senhor, eles estariam abrindo mão dos seus cargos de sacerdotes, de fariseus, de escribas, pois eles eram da alta sociedade. Eles eram homens respeitados, eram uma autoridade, tanto no templo quanto na sociedade em si. Eram homens extremamente estudados, eram superiores aos demais. Então, se eles admitissem que o Senhor, que dessem glória a Deus, e admitissem que o Senhor estava com a verdade, eles estariam abrindo mão dos seus cargos, das suas posições. E o orgulho era alto demais para isso. E é como é dito aqui na palavra, e tanto lá nas revelações também. O joio, ele prefere ir para o inferno do que abrir mão do seu orgulho. Aleluia. E aí eles ficavam lá observando. Ele vai operar alguma coisa, vamos pegar ele no pulo. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. É assim que funciona o coração dos traidores. Bendito é o nome do Senhor. Aí observando o Senhor, e o Senhor sabia, olha, mas bem conhecia os seus pensamentos, mas ele bem conhecia, e disse ao homem que tinha as mãos mirradas: levanta, fica-te em pé aqui no meio. Glória a Deus. O Senhor sabia que eles estavam esperando alguma operação do Senhor para que o pudesse acusar. E o Senhor deu aquilo que eles precisavam para o acusar. Aleluia. Se o Senhor tivesse temendo, se o Senhor se preocupasse em não ouvir acusações, se o Senhor se preocupasse em manter o seu bem, a sua posição social intacta, a sua fama, se ele se preocupasse em manter ali, que só falassem bem dele, se ele tivesse qualquer preocupação consigo mesmo, ele não faria. Mas ele se importava em fazer a vontade primeiramente do Pai. Primeiro a vontade do Pai. E aí, do jeito que as coisas saírem, saiu. Mas a vontade do Pai foi executada. Aleluia. Segundo, que ele veio para elevar os que são de Deus e derrubar os que não são de Deus. Pois estava sobre ele uma profecia de um profeta que orou a vida inteira: Senhor, não me recolhe enquanto eu não ver o Emanuel.
Aí lá o Senhor guardou ele. Na velhice, o Senhor falou, calma, lá na tua velhice você vai ver e eu te trago de volta. Mas espera, esperou, até que um dia, do nada, ele achou que seria só mais um dia. Que aquele dia ele seria só mais um dia ali, efetuando a circuncisão dos meninos de 8 dias. Mas de repente, quando ele olhou, ele não teve dúvida. Eis aí, é ele. Porque o Espírito Santo falou no coração dele. Eis aí o Salvador do mundo. Aí ele, tomado pela alegria, pela virtude, fez os procedimentos segundo o uso da lei, levou o menino. Aí depois levou o menino e falou, eis aqui, eis que este será posto para a queda e elevação de muitos. E uma espada transpassará até sua alma. Glória ao nome do Senhor. Cumpriu a profecia. Começou a cumprir. O Senhor foi lá sendo um sinal contraditário. Alguns se elevando e outros caindo. E no final a espada transpassou. A espada que estava apontada para nos transpassar, ele nos escondeu atrás dele e a espada que era para nós ele pegou para si. Venceu o inimigo, cumpriu a profecia, ele voltou ao Pai. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor sabia que ele viria causar no povo, na multidão, duas impressões. Uma boa e uma má. Uma que eleva e a outra que derruba. Então ele teria que ser ele mesmo. Ele teria que executar o que ele veio para executar e ser original. Aleluia. Imagine o Senhor se diminuir. Se o Senhor se diminuísse para caber nas mentes deles, nos corações deles. O Senhor não se diminuiu em momento algum. Ele se fez menor do que os anjos. E foi humilde todo momento. Mas ele não se diminuiu para caber na cabeça daqueles que rejeitavam a verdade. Ele não se diminuiu para caber em um coração cheio de maus sentimentos. Aleluia. Então ele foi em todo momento original. Aleluia. E é o que o Senhor cobra de nós? Originalidade. Transparência e sinceridade. Aleluia. Aleluia. E temos que ser o que nós somos. Aleluia. Temos que ser originais. E não adianta nós montarmos um personagem e ficarmos vivendo um teatro nesta obra para caber na mente pequena de um, no coração pequeno de outro, e querendo fazer com que entenda algo que insiste em não entender. Aleluia. Então o Senhor manda o recado para nós. Eu quero vocês originais e transparentes. Eu quero vocês falando a minha verdade, guardando os meus mandamentos, rejeitando o pecado, falando o que é o mandamento santo, defendendo a minha lei. E quanto aos mais pensamentos maus que se levantam, quantos que têm cabeça pequena e coração inchado de maus sentimentos, isso já não é mais contigo, o acerto é comigo, mas eu quero originalidade. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Originalidade e equilíbrio. Bendito é o nome do Senhor.
Aleluia. Equilíbrio. Como equilíbrio? Devemos falar tudo o que está na palavra, só o que está na palavra, defender a sua doutrina, a sua graça nos momentos necessários, defender aquilo que o Senhor nos ensinou, Glória a Deus. sermos mansos, humildes, é o que a palavra diz. Mas ser manso e humilde não é você abaixar a cabeça e dizer sim para tudo. Quando pensa que não, você dizendo sim para tudo, não, tem que pegar leve, senão vai perder o irmão Bertano, tem que falar mais manso, senão o irmão Cicrano vai embora. Aleluia. Glória a Deus. Aí você fala manso como você quer falar, se inclina como você quer se inclinar. Passa um mel exagerado demais. E o que adianta? Lá na frente o irmão Cicrana, a irmã Bertana, vai embora do mesmo jeito. Aleluia. Então devemos ter o amor, falar com amor e com mansidão. Isso é mandamento do Senhor. Mas o Senhor também diz para nós sermos firmes na hora certa. Glória a Deus. Firmes na hora certa. Sim, sim. Não, não. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo a palavra? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor, Ele era o puro amor. E é. E teve momentos, se lermos aqui, ó, conversou tranquilo. Mas nos momentos necessários, Ele não passou melzinho, não. Não passou melzinho, não. Falou o que era para falar. Glória a Deus. Defendeu o que era para defender. Sua espada era de 2 gumes. Amor, justiça. Aleluia. Glória a Deus. Mansidão e firmeza. Sempre 2 gumes. Nunca pende só para um lado, não, porque senão desequilibra a coisa. Então, Cristo é o modelo perfeito. Como diz aqui, como cantamos até o hino hoje. Cristo é o modelo perfeito. Então, da mesma forma que Ele agiu, que possamos agir também. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor, conhecendo que eles queriam só um motivo para que pudessem acusar, aonde não tinha aonde acusar. Mas eles queriam alguma coisa. Aí o Senhor deu. Aí o Senhor falou para o homem das mãos mirradas, da mão seca: levanta, fica-te aqui no meio. Glória a Deus nas alturas. Aí ele levantou e foi. Aí o Senhor Jesus lhe disse: uma coisa eu vou lhe perguntar, é lícito fazer bem no sábado ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? O que é? Aleluia. Glória a Deus. Aí eles ficaram sem resposta. Preferiram nem responder. Porque se dissessem lá, é fazer o bem, tem que salvar a vida. Aí eles sabiam que o Senhor iria pegar eles no pulo de novo. Glória a Deus. Preferiram nem responder. Ao Senhor olhando para todos ao redor e lhes ensinando, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, estendeu a mão. E foi restituída sã como a outra. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor dando os ensinamentos, fazendo as interrogações a eles, e o homem ali no meio. O que será que vai acontecer comigo? A mãozinha lá atrofiada. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aí enquanto o Senhor, todos falavam lá, enquanto o Senhor falava com todos lá, o Senhor estava restituindo os ossos, os nervos, os músculos e a pele da mão dele. Glória a Deus. E quando o Senhor falou: estende a mão agora, estendeu, já estava perfeita. Glória ao nome do Senhor.
Aleluia. Diz o Senhor por esta palavra. Enquanto você cuida da vida, enquanto você cuida da minha obra, enquanto eu falo com você nos cultos, na palavra, enquanto você caminha por lá e por ali, nesta vida, pensando em mim, aleluia, meditando em minha lei e meus mandamentos, aleluia, guardando os meus preceitos, rejeitando o mal, tendo vontade de fazer tanta coisa, mas você lembra que algumas delas me desagradam e você não faz. Aleluia. Você meditando os meus mandamentos e diz: eu podia bem fazer, mas o Senhor não me deixou fazer. Eu podia bem ir, mas o Senhor não me deixou ir. Eu podia bem aceitar, mas o Senhor falou para não aceitar. Enquanto você vai refazendo as suas renúncias, enquanto você vai procurando me agradar, enquanto você vai me observando a falar contigo, enquanto você vai me observando a ensinar o meu povo, a dar as minhas instruções nesta obra, enquanto isso eu vou te sarando sem que você perceba. Eu estou te curando e você nem está percebendo. Eu estou te sarando sem que você perceba. Bendito é o nome do Senhor. Você está tomando os remédios certos, necessários, e nem está percebendo. Aleluia. Bem, porque eu adoço isso, diz o Senhor. Mesmo na situação difícil, você está ali tomando o remédio necessário, mas o meu consolo, o meu Espírito que habita em você, a esperança da salvação que está aí dentro de ti, você nem percebe, e você está sendo restaurado. Glória a Deus nas alturas. Então esta palavra o Senhor diz também para alguém: estende a tua mão, deixa eu ver como que está a tua situação. Estende agora para mim, deixe-me ver a tua mão. Glória ao nome do Senhor. Senhor, está difícil, não estou conseguindo executar as suas obras, não estou conseguindo fazer a tua vontade, ou seja, mãos, obras. Aleluia. Estou ficando atrofiado, não consigo desenvolver, não consigo fazer mais, as forças já foram, busco força e não encontro mais, ou seja, os nervos já estão atrofiados. Mas a ordem da palavra: estende a tua mão agora, deixe-me ver, eu sou o médico dos médicos, eu entendo de corpo e entendo de alma. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Deixe-me ver, estende a tua mão, é a ordem da palavra. Aí ele viu que a mão estava sã como a outra. A alegria tomou conta de si. E o povo com certeza deram glória a Deus. E os acusadores murmuravam e ficaram cheios de furor. Olha como que funciona a mente de um traidor, o coração de um joio, o coração daquele que rejeita o Senhor. Ele pode ver o acontecimento. Aleluia. Pode estar escancarado a verdade. Pode ver o Senhor operar com toda certeza. Aleluia. Aleluia. Pode estar mais do que nítido a verdade de Deus. Ele prefere rejeitar e não crer. Glória a Deus. Prefere contar uma mentira para si mesmo, para alimentar o que já tem dentro de si. Aleluia. Prefere o tempo todo ficar contando uma mentira para si mesmo, para lhe continuar alimentando a mentira dentro de si. E aí, tomado por maus sentimentos, aparece a ira, o furor, a raiva, por não conseguir impedir tal operação. Glória a Deus. Mas também que o seu orgulho alto também não deixa se humilhar. Ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Olha só.
Entende como que é um coração de um traidor? Glória a Deus. Aleluia. Estava claro para todos a operação do Senhor. E não tinham do que o acusar, mas se conferenciavam entre si para ver de que forma iriam pegar o Senhor no pulo, de que forma que iriam acusar, de que forma eles conseguiriam remover o Senhor do caminho deles. Porque o povo estava se direcionando para o Senhor. O povo já estava se despertando. O povo já estava vendo que aquele que lhes falava estava tirando de seus lombos um jugo pesado, que eles mesmos colocavam sobre o povo, e como o próprio Senhor Jesus disse, vocês enchem eles de peso e depois nem com o dedo quer carregar. Aleluia. Colocar o peso no povo é bom, ter o povo submisso aos pés é bom, e era o que eles queriam continuar ali, alimentando isso. Aí veio o Senhor para acabar com a farra. Aleluia. E o Senhor, Ele vem e Ele não pede licença. Quando algo é para estar aqui, é para estar aqui. E o Senhor veio, não tendo como a Ele acusá-lo, de nada o acusar, Ele foi empurrando a mentira, foi empurrando, tirando tudo do caminho e abrindo espaço para o povo caminhar com Ele. Aleluia. Aí o Senhor foi acabando com o reinado dele, um reinado baseado em jugo pesado, jugo diabólico, opressões. E o povo foi dispersando, indo para o lado do Senhor, acompanhando o Senhor. E os seus corações se enfureciam. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Mas tentar impedir algo que o Senhor quer fazer é um trabalho inútil. Glória ao nome do Senhor. Então não tinha como. Quanto mais tentavam impedir, mais a obra crescia, mais os pequeninos eram dispersos. Bendito é o Senhor. Mais o Senhor ia tirando os jugos pesados. Quanto mais tentavam parar, mais a obra andava. Quanto mais tentavam sufocar, mais a obra se estendia. Bendito é o Senhor. E eles, seus corações ali, engotados de tanto furor. Aleluia. Mas o que o Senhor tinha que fazer, o Senhor fez. Não impediram de nada. E até no último momento, quando acharam que silenciamos Ele, que o Senhor foi crucificado, quando o Senhor foi morto, aí que a obra cresceu mesmo. Aí que a obra cresceu mesmo. Só em um dia, quase 3.000 almas se achegaram ao Senhor. E depois só foi crescendo e crescendo e crescendo. Glória ao nome do Senhor. E aí chegou até o dia de hoje. E aí nós estamos aqui ouvindo o Senhor falar conosco. Aleluia. E o Senhor diz pela palavra: eu não mudei, meus filhos. Igreja minha, eu não mudei. Eu sou o mesmo. O que era, o que é e o que vai vir ainda sou eu. Aleluia. Nada consegue impedir o meu operar. Glória ao nome do Senhor. Quando acha que foi cercado alguma coisa na minha obra, aleluia, mas ela vai crescer, mas ela vai progredir. Quando acha que algo foi silenciado, mais a sua voz se ouvirá. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor diz: a minha obra é a mesma e não mudará. Glória ao nome do Senhor. Então diz o Senhor pela palavra: estende a tua mão, mostra-me aonde você está com dificuldade, que eu te saro com a minha palavra. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Se põe de pé, é a ordem da palavra. Se põe de pé. Fale, me mostre a tua dificuldade. Aonde você não está conseguindo progredir.
andar, fazer, me agradar. Aonde? Estende agora as tuas mãos, mostra-me as tuas obras. Aonde que você não está conseguindo fazer nada? Aonde está tendo dificuldade? Estende as tuas mãos, porque pelo poder da palavra eu te sararei. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então é desse jeito que funciona a obra. Aleluia. É assim que o Senhor vai operar com um e vai despertar maus sentimentos em quem está fora. O Senhor vai movimentar aqui e vai despertar maus sentimentos em quem está fora. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso que o Senhor nos disse pela palavra: sim, sim, não, não. Devemos equilibrar as coisas entre mansidão e entre firmeza e justiça. Glória a Deus. Como o Senhor nos disse, no final, quem tinha que sair, sai do mesmo jeito. Aleluia. Mas o Senhor, por esta palavra, mais uma vez vai nos lembrar. Aleluia. Defenda a minha verdade e vai avante. Porque eu estou no controle da minha obra. Glória a Deus. E a árvore que meu pai plantou aqui, ninguém arranca. Glória a Deus. Ninguém arranca. Glória ao nome do Senhor. Tem alguém tentando te arrancar daqui à força. Você quer saber o que a palavra tem a te dizer. E o Senhor vai te dizer: teu lugar é aqui na minha obra. Eu te quero firme, plantado aqui. Foi eu que te plantei e eu quero você aqui, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu te quero aqui. Por isso que essas águas estão agora te irrigando os teus pés. E a palavra está chegando até você. Porque eu te plantei aqui, diz o Senhor. Glória ao nome do Eterno. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então guardemos esta palavra em nossos corações. O Senhor que nos plantou nesta obra é o que nos está sustentando. E o que nos está dando condições de vencer dia após dia. E por mais que as coisas se dificultam, diz o Senhor: eu vos darei ferramentas necessárias nas tuas mãos. Estende elas e receba o que eu quero te dar. Glória ao nome do Senhor. Aquele moço, aquele homem tinha as mãos mirradas, mas o decreto do fim da vida dele não era morrer com as mãos mirradas, era pegar, era palpar com aquela mão, era poder saudar alguém, cumprimentar o Senhor naquele tempo. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então o inimigo coloca tropeços, empecilhos para tentar te secar, para tentar te brecar do teu acesso comigo, tentar te brecar de conseguir algumas coisas das minhas mãos. Mas para todas as coisas tem um tempo e eu controlo tudo. E o inimigo não vai impedir nada do que eu quero te dar, do que eu quero fazer com você. Glória a Deus nas alturas. O que é seu é seu. O que eu te preparei para você é para você. E eu te darei, diz o Senhor. Aleluia. O inimigo quer secar alguma coisa, secar alguma fonte, secar as tuas raízes, colocar impedimentos. Diz o Senhor: não vai funcionar. A ordem da palavra é: eu vou remover tudo, diz o Senhor, e você não vai se secar. E o que eu quero te entregar nas tuas mãos, suas mãos podem até se secar agora, mas a ordem da palavra foi para restaurar. Haverá restauração pelo poder da palavra. E você vai apalpar aquilo que tanto o inimigo tentou impedir de chegar nas suas mãos. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. E diz o Senhor na palavra: o progresso e a glória da igreja
E a igreja, Isaías profetizou o progresso e a glória da igreja. A igreja é combatida, mas jamais será vencida. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Então, a ordem da palavra é progresso para esta obra, é crescimento para esta obra, é frutos que você vai conseguir produzir, é frutos que eu já estou colhendo de você. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quanto mais o inimigo lá fora torcer para o fim desta obra, torcer para que você vá embora, torcer para que você saia fora, torcer para que você renuncie a tudo. Aleluia. Mas eu vou revestir os meus, mas eu vou te dar forças, mas eu vou te revestir, mas eu vou fazer esta obra brilhar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então agarremos com a palavra, porque o Senhor conosco, o Senhor nos colocou no meio da multidão. Aleluia. No meio da multidão tem aqueles que é a favor e tem aqueles que querem acusar também. Diz o Senhor: sede prudentes. Sede prudentes, pois o próprio Senhor disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aleluia. E qualquer dificuldade que você tem em se pôr de pé comigo no meio da multidão, qualquer dificuldade, qualquer atrofiamento, qualquer coisa seca, eu restauro. Eu só quero que você estenda as mãos para mim e não tenta esconder o que está seco de mim. Não tenta esconder de mim aquilo que te faz definhar na minha presença. Não tenta se justificar, porque eu conheço os teus caminhos. Aleluia. Não tenta isso. Aleluia. Mostre para mim, não tenta esconder as tuas feridas de mim. Não tenta esconder nada seco em você de mim. Mostre, e eu te sararei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então é a ordem da palavra para nós hoje. É os conselhos da Santa Palavra. Guardemos em nossos corações. O Senhor vai fazer-nos frutificar. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. O Senhor diz: eu tenho ouvido o choro de alguém. Eu tenho ouvido o teu choro, o teu lamento. Aleluia. E o que é que você quer de mim? Então, você estende agora as tuas mãos. Estende para mim as suas mãos, porque eu te dou agora nas tuas mãos uma chave que você vai abrir muitas portas com ela. Glória a Deus nas alturas. Receba pelo poder da minha palavra sabedoria necessária, inteligência necessária, virtude necessária, poder, aleluia, armamentos necessários para você entrar e sair. Aleluia. Para que você entre no meio dos lobos e eles não te enxerguem. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Para que você entre e saia com sabedoria. Aleluia. E com temor e reverência. Bendito é o nome do Senhor. E aquilo que eu te ensinei, guarda, porque isso vai fazer você ver a minha face. Diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Fique firme e não arreda o teu pé, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Guardemos esta palavra em nossos corações. Deus seja louvado. Amém.